Como tirar o país do seu dinheiro? Ou melhor, como tirar o dinheiro do Brasil? Pessoal, recentemente aí eu vi alguns vídeos na internet falando sobre esse tema e eu resolvi trazer aqui para o canal também, porque é importante a gente saber quais são os meios que a gente tem de opção para fazer isso. E no final do vídeo eu vou dar minha opinião e o que eu faria se eu fosse milionário ou se eu tivesse uma grande quantia aí e quisesse tirar do Brasil. Então, primeiro, pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui que eu acho que é óbvia para a maioria de vocês que estão assistindo. O que levaria alguém a querer tirar o dinheiro do Brasil? Aqui não é o país do futuro, não é a maravilha do mundo aí, não é um país rico, cheio de riqueza natural. Uma riqueza natural, pessoal, que é de quem essa riqueza natural, né? Que nem eu vi um vídeo aí recentemente do Richard, que ele pega e fala assim, no vídeo dele muito bom, né? Ele tá falando sobre a COP30 e tudo mais. Ele fala, a Amazônia é tão rica, é cheia de recurso natural, mas por que as pessoas que vivem aqui são tão pobres? É simples, pessoal. Porque a riqueza natural da Amazônia ou do Brasil não é nossa, é dos estrangeiros. É dos estrangeiros, eles vêm aqui com as empresas dele, tiram a nossa riqueza e acabou, pessoal. É assim que funciona. E o pouco que você consegue aí, trabalhando honestamente, pessoal, porque a grande maioria da população ainda é honesta, pessoal. Ainda é honesta e graças a Deus por isso. As pessoas têm que continuar sendo honestas sim, porque existe um Deus criador que vai julgar todo mundo. Então continue sendo honesto. Só que a grande maioria que é honesta está sendo espremida, pessoal, pelo Estado. Está sendo espremida, está sendo escorraçada, está sendo jogada às traças. Essa é a verdade. Então por que alguém iria querer tirar o dinheiro do Brasil? Por insegurança jurídica que esse país tem, por alta demanda de impostos que não para de crescer, é taxação para tudo quanto é lado, é imposto em cima de imposto, é inflação desenfreada, é insegurança, você não tem segurança para sair com o seu celular na mão que você é roubado, você não tem segurança digital, principalmente, você não tem segurança física, quanto mais segurança digital. Você paga muito e recebe muito pouco. É um país rico, mas que essa riqueza está sendo levada para onde? Para fora. Então, as pessoas que estão acumulando um pouquinho de dinheiro, a pessoa que comprou uma casa lá nos anos 2000, que agora viu essa casa valorizar por conta da inflação, o governo está falando que, eu esqueci até o nome que eles estão usando aí, que é a riqueza improdutiva, um negócio assim, pessoal. E eles vão cobrar mais imposto sobre isso. Então até você que comprou sua terrinha, comprou sua casa, que por mérito seu você foi lá e construiu enquanto, né, na sua época o pessoal tava bebendo, tava se divertindo, tava gastando dinheiro com nada, você foi lá, investiu, comprou sua terrinha, agora tá sendo punido por conta disso. Então, esses são os motivos que levam as pessoas a levarem dinheiro para fora do Brasil. Mas vocês vão ver aqui o quanto de imposto tem nessas brincadeiras aqui. Eu vou mostrar para vocês a forma legal, né, tudo certinho, e vou mostrar para vocês no final qual que é a minha opinião, qual que é a forma mais eficiente. É fácil? Não é fácil, pessoal, e não vai ser. Então, enquanto as pessoas continuarem com essa mentalidade de manada, de gado, entendeu? De ovelhinha no curral, os tosqueadores, né? O governo vai continuar tirando a sua lã, vai continuar tirando o seu dinheiro. E isso não é porque o governo quer enriquecer. Porque se o governo quisesse enriquecer, ele faria o contrário disso. Ele cobraria menos imposto para que as pessoas produzissem mais riquezas. E, na verdade, o projeto de poder, e isso não é teoria da conspiração, é que todo mundo empobreça. Eles querem acabar principalmente com a classe média. E por que disso? Porque se as pessoas forem pobres e miseráveis, é muito mais fácil de controlar. É isso, pessoal. Não tem outra opção. Mas claro que eu estou no YouTube, na plataforma, né, que segue as regras normais, então eu não posso exceder muito o que eu vou falar. Até porque senão eu perco todas as chances que eu poderia ter de monetizar meu canal, de ter sucesso. Então eu vou falar para vocês dentro das regrinhas da lei, tudo certinho, né? Porém, quem estiver assistindo aí vai entender, né? Então vamos para a tela comigo para ver qual que é a forma legal, né, de você transferir valor do Brasil, né? Para você tirar o dinheiro. Como tirar esse dinheiro do Brasil. Então as principais formas de envio legal, né? Vamos ver aqui. Opção mais comuns para enviar dinheiro do Brasil para o exterior são as remessas internacionais, né? Então, basicamente, você tem plataformas como a Nomad, né? Que é 100% online, né? Então você vai lá, cria sua conta certinho. Aí geralmente tem taxas mais competitivas, né? Usa câmbios comerciais, que é mais vantajoso. O processo é rápido, 100% digital.
Os limites podem ser menores do que nos bancos, dependendo da sua comprovação de renda. Então saiba, pessoal, se você não fez a sua declaração certinha, você está querendo mandar dinheiro para fora, saiba que tudo isso vai ficar 100% rastreado, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, vai conversar com seu advogado, com seu contador, né? Antes disso, e saiba qual que é o seu objetivo. Meu objetivo é viajar, meu objetivo é proteger meu patrimônio, meu objetivo é investir lá na Bolsa Americana, investir na Bolsa Europeia, entendeu? Então, crie um plano, né? Tenha um objetivo. É claro que para mim, essa procura por sair, tirar o capital do Brasil, ela é muito para proteger o próprio capital, né? Porque o país, ele tá com a intenção de destruir qualquer chance de capital, qualquer reserva que você tenha, né? A segunda forma são os bancos tradicionais, né? Eles permitem o envio de grandes volumes, dependendo do seu relacionamento e declaração de imposto de renda. E são opção mais tradicional. Podem ser mais caros, usam câmbio de turismo ou adicionam margem de lucro, né? Mais burocráticos e podem cobrar taxas adicionais, né? Eles vão utilizar aquele sistema SWIFT. É claro que eles vão exigir tudo aquilo que pedem do bom cidadão, né? Que tenha o imposto de renda feito certinho, tudo declarado, pontinho a pontinho. E caso você não tenha alguma coisa fora, às vezes até por desconhecimento, se é mesmo você mesmo que faz seu imposto de renda, se eles cruzarem os dados e verem ali, eles podem interpretar como uma fé e vão tubar multa na sua conta, né, pessoal? Então, contas globais, né? O C6 global, né, que aí ele vai permitir que você tenha na mesma titularidade fora do país, né? Permite que você compre moeda estrangeira e mantenha uma conta no exterior no seu nome, facilitando o uso em viagens ou investimento. Foco principal em moedas como o dólar e o euro. Compra de moeda em espécie, né? Útil para pequenas quantias em viagem, limite máximo de R$10 mil, né, para sair do país sem declarar a Receita Federal. Acima disso, é obrigatório declaração eletrônica de bens de viajantes, né? Tem que fazer uma outra declaração além do imposto de renda. O câmbio é menos favorável e há risco de segurança. Então saiba, pessoal, que se você tiver com dinheiro em espécie aí em dólares, né, e você estiver saindo do país, no aeroporto, se você tiver com mais, eles podem reter se você não tiver como provar que aquele dinheiro é seu. E aí você perde basicamente seu dinheiro, você pode sofrer consequências severas, né? Então, às vezes você aí quer comprar moeda em espécie, vou na casa de câmbio, vou comprar $100 aí, eu vou ficar fazendo isso guardando debaixo do colchão. Saiba que dependendo do montante que você acumular ao longo da sua vida, talvez na hora de você utilizar aí, você acabe tendo problemas, né? E a gente tem que lembrar que o dólar, assim como o real, o dólar também está sendo enfraquecido no cenário mundial. Ele sofre com inflação também, pessoal, porque é uma moeda fiduciária que tem um governo por trás, um banco central, que imprime mais dólares do nada. Então, por mais que ele seja uma moeda global, e é por isso que ela é tão mais forte que as outras moedas, por exemplo, em comparação ao real, ainda assim ela é uma moeda inflacionária. Então, pessoal, você guardar dólar debaixo do colchão, na minha visão, é burrice. Mas cada um sabe, tem essa forma também, é uma forma também de tirar, né, o dinheiro do Brasil, né, por mais que você esteja guardando dólar debaixo do seu colchão. Enfim, mas há diversos riscos envolvidos nisso, né. E eu acho que fica óbvio para todo mundo que está assistindo o vídeo aí. Vamos dar ênfase aqui, vamos continuar com o vídeo para chegar logo na conclusão da minha opinião, né? Impostos e custos envolvidos, né? Agora vamos ver quais são os impostos em toda essa brincadeira. Você achou que ia ser de graça? Não é de graça, pessoal. Você, além de já ser escorraçado e massacrado aqui no Brasil, quando você for tentar proteger aquele seu capital que você lutou tanto para construir, você vai ser taxado, pessoal, vai ter custo. E quando você levar lá para fora, na hora que você precisar usar aqui dentro de novo, caso você não tenha se mudado de país de uma vez, você vai ter que pagar imposto de novo, não interessa, não tem outra, pessoal. Não tem outra, não tem ideia, entendeu? O governo é assim, meu. Toda remessa de dinheiro para o exterior é tributada. Os principais impostos são os principais, né? Não tá nem listado aqui todos. Se você fosse listar todos aqui, meu... Enfim, isso é feito, pessoal, exatamente para impedir que você se proteja. É para impedir, esse é o objetivo. O objetivo nunca foi acabar com a pobreza. Nenhum governo tem um objetivo de acabar com a pobreza. A pobreza é uma forma deles lucrarem, é uma forma deles te manterem controlado. Sempre foi sobre isso, sempre foi sobre controle, poder, domínio. Quem fala o contrário disso é bobo, pessoal, tá no mundo de Bob, não tá entendendo a situação real do mundo. É controle, pessoal, é controlar a mente, é controlar o corpo, é controlar... É isso.
não é te proteger de outro país. Essas fronteiras invisíveis que esses países... Ah, não, eu moro no estado de São Paulo, você mora aí no norte, no Ceará. Pessoal, isso aí são fronteiras invisíveis, meu. A liberdade, pessoal, é individual, entendeu? As pessoas... Mas enfim, o governo foi feito para isso, pessoal, para controlar. É só isso. Enfim, imposto sobre operações financeiras, a alíquota do IOF, né? Sempre tem um IOF, varia dependendo da titularidade na conta do exterior. Então, é de 1,1%. Pessoal, essas fontes aqui eu peguei da internet, talvez esteja ou desatualizado ou esteja errado, né? Então é por isso que eu sempre falo, se você for utilizar esses meios aqui para proteger o seu patrimônio e tudo mais, confira com o seu advogado, com o seu contador, principalmente se você for levar um dinheiro grande, pessoal. Agora, se você é como eu aqui, é pouco dinheiro, você está simplesmente sobrevivendo no meio disso tudo, entendeu? Você não vai utilizar essas formas, porque você vai ver que é tanto imposto. Ah, você está falando de 1,1%. É, pessoal, é 1,1% numa coisa, aí depois 2% em outra. Vocês vão ver aqui que tem 30% depois na sua declaração final, que você ainda tem que fazer do imposto de renda anual. Então, a pessoa que ganha pouco, pessoal, que tá que nem eu, que tá tentando lutar nisso aqui, não vai usar esses meios. Não vai usar. Mas se você for usar esses meios, saiba que você vai precisar buscar mais informação. Então não toma nenhuma atitude baseada nisso, né? Mas saiba que existe, eu tô te mostrando aqui as coisas que existem aqui, né? E isso daqui é claro para todo mundo. Enfim. Sobre a remessa, né? Se o dinheiro for enviado para uma conta da mesma titularidade, sua conta no Brasil para a sua conta no exterior. Então isso aqui é se for para a sua conta. E de 0,38% é menor sobre o valor da remessa se o dinheiro for enviado para uma conta de outra titularidade, para um terceiro. Então, por exemplo, você tá aqui no Brasil e quer mandar dinheiro lá para o seu parente que está na Europa, ou para o seu parente que está na Argentina, não é? Enfim, né? Eu não sei se tem alguma diferença do Mercosul, né? Talvez tenha alguma coisa, mas ainda assim vai cobrar, pessoal. Não pense que não vai. Agora aqui, o ponto 2 aqui, imposto de renda retido na fonte. Aí esse daqui é aquilo, pessoal. Além de tudo isso que você tem que pagar, IOF, um monte de coisa, imposto que a empresa paga, que você paga no seu salário, você ainda tem que declarar o imposto de renda total na fonte. E aí eles vão te devolver. Ah não, ele te devolve um dinheirinho aqui para restituição. Isso aí, pessoal, é só um cala-boca só, meu. Esse dinheiro é seu. Esse dinheiro sempre foi seu. Mas aí eles vão te devolver como uma forma de cala-boca ali e já era. Isso se não cruzar informação, eles verem, não, tem alguma incongruência aqui, ó, você tá sendo pilantra, você tá tentando fazer uma evasão fiscal. E vão lá e vão socar a multa no seu rabo, né? Enfim, é um tema complicado, pessoal. É difícil falar no YouTube, né? Enfim. O imposto de renda na fonte, né, pode incidir dependendo da finalidade da remessa, com alíquotas que variam muito, podendo chegar a mais de 30% em alguns casos. Não incide sobre remessa de mesma titularidade para sua própria conta no exterior, mas pode incidir sobre pagamento de serviço, remessa para cobrir despesas de turismo acima de 20 mil mensais, a alíquota é reduzida pela lei, né? Remessas com propósito de lucro ou rendimento. Então tudo vai variar de qual foi a finalidade, né? Qual que foi a finalidade ali, se foi para uma viagem, uma coisa assim. Enfim, quem tem bastante dinheiro geralmente vai ter contador que vai explicar todas essas questões aqui certinho, né? Mas aí se você vendeu uma casa e falou, mano, vou vender minha casa logo antes que essa lei aí dos 4% do imposto tem e vou logo tirar o dinheiro do país. Aí você tá com um dinheiro legal e vai mandar tudo para lá. Então pensa bem antes de fazer, não faz nada na pressa, pessoal. Toma cuidado. Limites e declaração, né? Para garantir a legalidade e evitar problemas com o fisco, é fundamental. Valores de até 3 mil dólares, né? 10 mil reais, considerado pequeno valor pelo Bacen, exigindo documentação mais simples. Valores acima de 10 mil dólares, para qualquer envio acima desse valor, as instituições financeiras são obrigadas a reportar a operação ao Banco Central e à Receita Federal. E você precisará apresentar documentos que comprovem a origem do dinheiro, como a sua declaração de imposto de renda. E se não tiver na declaração, aí você vai ter problema. Você vai basicamente perder esse dinheiro. Você vai entregar lá e aí você vai ter que brigar para comprovar, né? Nessa daí seja a dor de cabeça. Então o dinheiro é seu, você conseguiu, né? Com o seu esforço lá. E aí na hora de você tirar esse dinheiro, você tem que comprovar um monte de coisa, cruzar um monte de documentos, senão você perde o seu próprio dinheiro. E qual que é o motivo que eles falam disso? A grande maioria da população, como eu falei para vocês no começo do vídeo,
Isso daí você pode pesquisar em qualquer lugar que você vai ver que é a verdade. A maioria da população é honesta, pessoal. Mas aquele 1% que é desonesto, que desvia dinheiro, que é corrupto, que geralmente está até mesmo no poder público, esse pessoal, geralmente às vezes está até no governo, pessoal, esses 1%, essas minorias, fazem com que a maioria pague o pato nisso aqui. Fazem com que essa é a verdade, a realidade no nosso país. Então a maioria paga o pato por conta de problemas de 1%. E aí por conta disso você tem declaração de imposto de renda, você tem isso, tem aquilo, exatamente porque eles não querem evitar o crime. Porque se eles quisessem evitar o crime, eles fariam de outras formas. Eles fariam de formas que a gente conhece aí. A gente sabe que a gente vê a injustiça no nosso país. Mas eles não fazem porque não é o intuito deles. Eles deixam o crime acontecer de propósito para poder justificar para você, ó, eu tô fazendo isso porque para evitar o crime, para evitar a lavagem de dinheiro, para evitar o não sei o que lá. É isso que eles apresentam para vocês. Mas a realidade, pessoal, é aquilo que eu falei. Eles querem empobrecer a gente e querem controlar a gente. É controle, é poder, entendeu? Então eles fazem de tudo para que isso aconteça. Só vamos terminar aqui para a reflexão final. Comprovação de renda. Seu limite de envio para o exterior está diretamente ligado ao seu patrimônio e renda declarados no imposto de renda. Se você deseja enviar grandes quantias, certifique-se de que a sua declaração está em dia e compatível com o valor. Então, pessoal, a forma normal, tradicional é essa aqui. E basicamente é isso. Você vai sempre ter barreiras enormes para você poder proteger o seu capital, se é isso que você quer. O Bitcoin, ele está fora desses governos. É claro que para você entrar no Bitcoin, para você trocar o seu dinheirinho de real, que é a moeda de curso forçado por Bitcoin, existem outras barreiras. Mas ainda é possível, pessoal, vocês acumularem, você comprar pelo P2P, você comprar por outras formas, você comprar sem o KYC. Por que o governo coloca tantas barreiras no Bitcoin? Exatamente porque ele sabe que se uma pessoa aqui no Brasil tiver uma conta, tiver os seus Bitcoins e quiser mandar esses Bitcoins para os Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, na rede do Bitcoin, eles não podem impedir, eles nem vão saber se a sua carteira não tiver o KYC. Se não tiver o rastro que eles exigem, então eles não vão saber. E para eles isso é um crime, isso daí é evasão fiscal, mas na verdade isso daí é o seu dinheiro e você está controlando o seu dinheiro da forma que você quer, isso daí é liberdade. Isso é liberdade. E é por isso que eles vão colocar tantas barreiras em cima. Então a forma de tirar o dinheiro do Brasil é com Bitcoin, é com stablecoins, mas as stablecoins, por que eu não estou falando tanto delas? Porque as stablecoins, parecido com as CBDCs, elas também são rastreadas, elas têm uma empresa por trás. E se o governo brasileiro se unir com o governo americano, que se unir com o governo da União Europeia e os demais governos, e eles querem fazer isso porque todos os governos do mundo têm a intenção de controlar a sua população, eles simplesmente vão atrás da empresa Tether, vão atrás da empresa da USDC, da empresa DAI e vão falar, ó, as novas regras para vocês funcionarem são essas. Ó, eu preciso saber, o Brasil tá com problema com fulano de tal que tirou sei lá quantos milhões e eles precisam saber desse dinheiro. É claro que grandes transações, eles vão ficar mais de olho. Mas a gente que é pequeno, pessoal, a gente tem que evitar tudo isso. Porque quem tem muito dinheiro vai passar por isso daqui tranquilo até. Porque tem bastante dinheiro, mas a gente que não tem nem 100 mil reais, a gente que não tem nem 50 mil reais, entendeu? Então, eu falo para vocês, compra Bitcoin e faz o rodo. É claro que tem outros ativos, se você for lá nos Estados Unidos, por exemplo, há 5, 10 anos atrás, e tivesse comprado só NVIDIA, você estaria muito mais rico do que se tivesse comprado só Bitcoin, com certeza. Porém, o Bitcoin, ele não é só para te deixar rico, ele nunca foi para te deixar rico, ele é para te dar liberdade. Liberdade financeira, pessoal. Ah, mas não existe liberdade porque você não é não sei o quê. Pessoal, mas você vai estar protegendo sua energia. Dinheiro, basicamente, o que é o dinheiro? O dinheiro é energia. E você vai estar guardando num lugar que tem escassez. Você vai estar guardando no Bitcoin, entendeu? Você vai estar protegendo essa sua energia. Agora, você deixar no real, você deixar no dólar, eles vão inflacionar isso. Sua energia é perdida. É um cubo de gelo. Entendeu? Então, pessoal, minha recomendação, eu não poderia nem falar isso, né? Então não vou falar com esses termos, né? Porque senão vão aí falar que você não pode dar recomendação, que você não tem a credencial do não sei o quê. Tá bom, pessoal, então não é recomendação, minha opinião.
melhor assim. Vou mudar de minha recomendação para minha opinião. Minha opinião é, compre Bitcoin para proteger o seu patrimônio. Vamos supor que você foi lá para os Estados Unidos, aí você está trabalhando lá, né? Você pagou o coiote. Tô brincando, pessoal. Você está lá nos Estados Unidos e você está trabalhando. Aí você tem sua família aqui no Brasil. Aí você quer mandar $1.000 lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil para ajudar a sua família, porque o seu objetivo foi esse. Se você mandar pelos meios tradicionais, você vai pagar uma porrada de imposto, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Mas se você fizer uma carteira de Bitcoin lá nos Estados Unidos, você compra Bitcoin, manda para sua carteira, aí você utiliza, sei lá, tem uns meios da Liquid, né? Aí você vê melhor, né? Se você não quiser que ninguém saiba desse dinheiro que você vai mandar. Aí você comprou Bitcoin, está juntando seu patrimônio lá em Bitcoin certinho, e você quer mandar $1.000 por mês aqui para o Brasil, para sua família. Aí você fala lá com seu parente, então, por exemplo, vamos supor que seu irmão esteja aqui, ou seu pai, ou sua mãe, você ensina, você manda vídeo do canal aqui do Hold BTC, do Matheus, você manda lá os vídeos, aí eles vão entender, eles vão fazer autocustódia e vão criar a carteira. Aí seus pais vão mandar pro WhatsApp para você o endereço da carteira deles, você confirma lá certinho, faz várias confirmações e manda. Ao invés de mandar $1.000, manda um pouco menos, manda, sei lá, $200 para testar, manda menos até. Chegou tudo certinho, beleza? Pede para eles fazerem o mesmo processo. Sua família vai se familiarizar com isso. Você vai ver que nessa brincadeira você só pagou a taxa. Você só pagou a taxa da rede. Ah, mas como que meus pais vão usar? Novamente, se inscreve no canal e eu vou estar mostrando vídeos aqui, como comprar as coisas, como pagar aluguel, como pagar água, luz, internet, como viver a sua vida, só no Bitcoin, se você quiser. Se eles não quiserem, eu quero transformar em real, então eles vendem numa plataforma P2P, eles mandam para a corretora e vende. Lembrando que aí nesses casos, para transformar em real, e tanto em dólar, também tem que tomar cuidado com os impostos que tem que pagar, tem que andar certinho, para você não ter algum problema, né? Principalmente se você estiver nos Estados Unidos, você é estrangeiro, você está trabalhando, para você não ter um problema com o governo e ser extraditado, né? Então, tomem os cuidados, né? E aí você vai estudando de acordo com a sua realidade. Mas esse poder as pessoas ainda não entenderam, as pessoas não viram isso. Mas aí, a pessoa que está comprando imóvel, que está com 2 ou 3 imóveis, lá recebendo aluguel, para pensar. Por enquanto eles estão só subindo imposto. Mas e quando eles pegarem e falarem assim, ó, por CPF só vai ser um imóvel para a pessoa. E os outros 2 vão passar agora para as prefeituras. Agora seus outros imóveis são da prefeitura. Os imóveis que você não reside. E se isso acontecer, pessoal? Ah, mas isso está longe de acontecer no Brasil. Bom, vocês estão vendo aí para onde a gente está caminhando, né? Vocês estão percebendo essas coisas. Então, as formas são poucas, barreiras são muitas barreiras, e as formas de se proteger são cada vez mais difíceis, pessoal. Eu vou aqui vender susto para vocês, ou falar assim para vocês, não, é fácil, vai lá e faz. Não, não é fácil, não vai ser. Estuda, aprende, procura as formas de se proteger. Porque a sua energia que você está guardando em forma de dinheiro está sendo roubada, está sendo drenada. Vocês não estão percebendo. Ah, mas cadê os jovens do Brasil para fazer igual fizeram lá no Nepal? Pessoal, olha o tamanho do Brasil. Como é que o pessoal de São Paulo vai se reunir para derrubar o pessoal lá de Brasília? Como? O Brasil já tentou, o São Paulo já tentou se separar dos outros estados aí antigamente, quem estudar a história vai saber. Veio o exército e massacrou todo mundo e já era. Vai acontecer a mesma coisa, pessoal. Então... E outra, e mesmo que isso dê certo, vamos estar trocando um regime por outro. Quer um exemplo? Olha o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, lá com as milícias lá. A milícia, naquele território, ela substituiu o Estado. Porque ele faz a mesma coisa que o Estado, ele cobra para você comprar gás, você só pode comprar dele. Internet, só a que ele manda. Imposto, você tem que pagar por moradia. Você não tem nem direito à sua propriedade. Se você quiser sair da favela, você vai ter até dificuldade. Por quê? Porque aquele pessoal, aquele grupo armado, simplesmente substituiu o Estado. E é isso que o Estado faz. Agora, Bitcoin, se você quiser levar para o caixão, você leva. Se tiver lá. É claro, a gente não está na hiperbitcoinização, mas eu não vejo saída, pessoal. Simplesmente, você procura em todo lugar, você não vê saída. A única saída mesmo que teria, é orar, para que Deus venha e intervenha nessa terra, mas é só o que a gente pode fazer. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Deixa o seu comentário, ver se você concorda, discorda, né? Se tem mais algum ponto que faltou aqui nesse vídeo. Talvez num outro vídeo eu traga alguma outra coisa a mais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.